Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, o professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like. No vídeo de hoje eu quero tentar desconstruir algumas crenças limitantes que foram programadas no seu cérebro desde os bancos da faculdade em relação à atividade prática do advogado criminal na fase do inquérito. Lá nós trabalhamos muito a questão se pode ou não aplicar o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, e aí fica toda essa discussão. E se você foi meu aluno, e se você é meu aluno, e se nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos numa aula de processo penal dentro do inquérito, você me ouviu falando duas coisas. Eu falava mais ou menos assim, ou falei mais ou menos assim com você. Olha, eu vou te ensinar a aplicação do advogado criminal no inquérito sob dois aspectos. O primeiro aspecto para você passar na OAB e em concurso, eu falava assim. E o segundo aspecto é a prática penal propriamente dita. E aí eu fazia essa articulação justamente para mostrar essa perspectiva de aplicação do princípio do contraditório e do princípio da ampla defesa. Mas para nós falarmos sobre isso e eu tentar reprogramar um pouco o seu cérebro em relação a isso, em relação à sua atividade prática, nós temos que lembrar, portanto, o que seria então o inquérito policial. O inquérito policial seria o procedimento administrativo inquisitório. Por que é procedimento administrativo inquisitório? Porque fica tudo na mão do delegado, da autoridade policial, conforme o Código de Processo Penal nos ensina. Então é ele que comanda tudo, é ele que organiza tudo. Eu costumo dizer que o delegado é o presidente do inquérito policial, é ele que manda em tudo. É claro, tem que fazer tudo dentro de uma legalidade, conforme o próprio artigo 3º-A e 3º-B falam lá do Código de Processo Penal, artigos que foram inseridos pelo pacote anticrime pela Lei 13.964 de 2019. Então por isso que ele é inquisitório. Preparatório por quê? Porque o delegado vai preparar o inquérito, vai montar o relatório, vai entregar na mão do membro do Ministério Público, titular da ação penal pública, em regra, para ele oferecer a denúncia ou não. É claro que tem outros quesitos lá que nós trabalhamos dentro do inquérito, por exemplo, arquivar, por exemplo, requerer novas diligências e outras coisas mais, por força da Lei 13.964, mas essa não é a questão agora. Eu quero que você entenda que o inquérito policial é esse procedimento administrativo inquisitório preparatório, porque ele vai preparar a operação, a prática ali, a viabilização do membro do Ministério Público, presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova. Prova não, fontes de prova, porque nós estamos falando de inquérito. Inquérito é procedimento administrativo. No procedimento administrativo não tem prova, salvo aquelas provas repetíveis, antecipadas e cautelares, conforme nós pensamos e visualizamos lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, mas isso também é uma outra história. E colher elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Então o inquérito policial, o conceito é mais ou menos esse, nós trabalhamos em cima disso. E aí nós temos que lembrar que a natureza jurídica do inquérito policial é justamente ser um procedimento administrativo, ou seja, o inquérito é todo um procedimento administrativo, diferentemente do que ocorre com o processo, que é a fase de instrução, por isso que as coisas não podem se misturar, por isso que as coisas não podem se embolar. Isso é uma outra matéria para nós falarmos em outro vídeo. E aí, quando nós começamos a estudar o inquérito, nós temos que perpassar pelas características do inquérito policial. Eu não vou falar todas as características, mas eu vou atacar uma característica para atacar justamente essa crença limitante que você aprende lá na graduação. E a característica que eu queria te mostrar é justamente essa característica aqui, procedimento inquisitorial. O que é o procedimento inquisitorial? O inquérito ele é caracterizado pelo controle e presidência da autoridade policial. Agora preste atenção. E não existir contraditório e a ampla defesa. Para nós lembrarmos aqui rapidinho, você sabe disso, contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais aplicados ao processo penal. Então, eu posso asseverar aqui e confirmar para você que no inquérito não tem contraditório. Por que não tem contraditório? Porque o que caracteriza o contraditório é justamente a formação de uma relação dialética processual. O que é uma formação dialética processual? Acusação e defesa
dentro de um ato formal. Isso que vai caracterizar o princípio do contraditório e outras coisas mais, né? Mas basicamente é isso. Por que eu posso afirmar e dizer que não há contraditório no inquérito? Porque não tem essa relação dialética, não tem uma acusação formal. Quando eu digo acusação formal, é uma instituição, é o Ministério Público ali se caracterizando pela acusação e a defesa propriamente dita. Não tem essa relação dialética. Agora, a ampla defesa tem. E é isso que eu queria que você reprogramasse na sua memória. Então, quando nós aprendemos lá na graduação, e eu falo isso com os meus alunos sobre o primeiro ângulo, olha, se você for fazer uma prova da OAB, se você for fazer uma prova de concurso, não pode dizer que no inquérito, na investigação, tem princípio do contraditório e da ampla defesa. No máximo que você pode dizer é que há uma defesa técnica. Todos os professores basicamente falam isso quando você está estudando para a OAB, quando você está estudando para concurso. Só que prática penal, você tem que ter crítica. Quando você está estudando para a OAB, quando você está estudando para o concurso, você não pode massificar uma crítica quanto à viabilização prática, porque você tem que pensar exatamente como a banca pensa, você tem que pensar exatamente como o examinador pensa. Por isso, você não pode desenvolver massa crítica. E aí eu dou o segundo ângulo, o segundo aspecto em relação à perspectiva da aplicação do advogado criminal na investigação, no inquérito. Eu falo o seguinte: tem ampla defesa sim, tem princípio da ampla defesa sim, não é uma mera defesa técnica, até porque você tem que lembrar o seguinte, que o princípio da ampla defesa ele tem dois aspectos. Quais seriam? A autodefesa, deixa pra lá, e a defesa técnica. O que é defesa técnica? É a presença do advogado. E quando nós pensamos justamente em inquérito, quando nós pensamos justamente na investigação, nós temos que pensar na presença do advogado de forma massificada, uma presença intensa. Ou seja, você como advogado tem que estar ali preso à fase administrativa, à fase do inquérito, ou seja, você tem que estar ali atendendo, viabilizando todas as perspectivas do seu paciente. Por quê? Porque ilegalidades podem acontecer por parte da autoridade policial. E aí você, como advogado, tem que imprimir essa defesa técnica, sim, que é um dos braços da ampla defesa. Por isso que nós podemos dizer, sim, que dentro do inquérito há uma ampla defesa. Eu quero que você reprograme isso, até porque isso tem base legal. E quando nós pensamos em princípio da ampla defesa dentro do inquérito, nós podemos trazer, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, inciso 63, que fala o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, numa prisão cautelar ainda no inquérito, a presença do advogado tem que estar ali aparecendo, o advogado tem que estar ali presente, e isso é ampla defesa sim. Além do mais, nós podemos ver a alteração que aconteceu lá na Lei 8.906 de 94, no artigo 7º, incluído pela Lei 13.245 de 2016. O inciso 21 fala o seguinte: assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório, depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. Então, repara que o próprio artigo 7º da Lei 8.906 traz isso. E aí, os seus professores na graduação, os seus professores de cursinho, os seus professores de OAB vão dizer o seguinte, que esse artigo 7º, alterado pela Lei 3.246, é justamente a representação, é justamente a caracterização da defesa técnica. Mas eu volto a dizer, que você precisa ser crítico e você precisa reprogramar essa crença limitante na sua mente. Isso é princípio da ampla defesa. Quando nós pensamos em inquérito, nós temos que pensar em balizas constitucionais. Eu não tenho que pensar em balizas constitucionais única e exclusivamente na instrução, no processo. A aplicação da Constituição, ela vige, ela vigora desde a aplicação da investigação,
desde a fase da investigação, desde a fase pré-processual, desde o inquérito. Por isso que você precisa reprogramar isso. Contraditório não, mas ampla defesa sim, porque a Constituição ela deve ser aplicada desde a fase pré-processual, desde a fase da investigação. Isso você não aprende nos bancos da graduação, isso você não aprende na pós-graduação, isso você aprende num curso prático de advocacia criminal. Prática na advocacia criminal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo te faça pensar e reprogramar a sua mente em relação à aplicação da atividade prática no inquérito. Beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo e avante sempre!